Palavras diárias de Deus. Apenas depois que a verdade de Jesus tornar-se carne aconteceu, é que o homem percebeu isto. Não é apenas o Pai no céu, mas também o Filho e até mesmo o Espírito. Esta é a noção convencional que o homem sustenta, de que existe um Deus como este no céu. Uma trindade que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos em um. Toda a humanidade tem essas noções. Deus é um Deus, mas compreende três partes, o que todos aqueles extremamente arraigados em noções convencionais consideram ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente aquelas três partes tornadas em uma são Deus todo. Sem o Santo Pai, Deus não seria completo. Da mesma forma, tampouco Deus seria completo sem o Filho ou o Espírito Santo. Na noção deles, acreditam que nem o Pai isolado, nem o Filho isolado podem ser considerados Deus. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos podem ser considerados o próprio Deus. Agora, todos os crentes religiosos, incluindo todo e qualquer seguidor entre vocês, defendem essa crença. No entanto, quanto a saber se essa crença é correta, ninguém pode explicar, pois vocês estão sempre num nevoeiro de confusão sobre as questões do próprio Deus. Embora essas sejam noções, vocês não sabem se estão certas ou erradas, pois vocês se tornaram gravemente infectados por noções religiosas. Vocês aceitaram muito profundamente essas noções convencionais de religião, e esse veneno penetrou profundamente em vocês. Portanto, também nesta questão, vocês sucumbiram a essa influência perniciosa, pois a Trindade simplesmente não existe. Isto é, a Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo simplesmente não existe. Tudo isso são noções convencionais do homem e crenças equivocadas do homem. Ao longo de muitos séculos, o homem tem acreditado nessa Trindade, evocada por noções na mente do homem, fabricada pelo homem e nunca antes vista pelo homem. Ao longo de tantos anos, houve muitos espirituais importantes que explicaram o verdadeiro significado da Trindade. Mas tais explicações da Trindade como três pessoas consubstanciais distintas têm sido vagas e obscuras, e todas estão confusas com a construção de Deus. Nenhum grande homem jamais conseguiu dar uma explicação completa. A maioria das explicações atinge um padrão aceitável em termos de raciocínio e no papel, mas nenhum único homem tem uma compreensão totalmente clara do seu significado. Isso porque essa grandiosa trindade que o homem mantém no coração simplesmente não existe. Pois ninguém jamais viu o verdadeiro semblante de Deus, ou teve a sorte de ascender à morada de Deus para uma visita, a fim de examinar que itens estão presentes no lugar onde Deus está, para determinar exatamente quantas dezenas de milhares ou centenas de milhões de gerações estão na casa de Deus, ou para investigar quantas partes compõem a inerente construção de Deus. O que especialmente precisa ser examinado é a idade do Pai e do Filho, assim como do Espírito Santo, os respectivos aspectos de cada pessoa, exatamente como eles se separam e como eles são feitos um. Infelizmente, em todos esses anos, nenhum único homem conseguiu determinar a verdade sobre esses assuntos. Todos eles simplesmente conjecturam, pois nenhum homem jamais subiu ao céu para uma visita e retornou com um relatório investigativo para toda a humanidade, a fim de apresentar a verdade sobre a questão a todos aqueles fervorosos e devotos crentes religiosos preocupados com a Trindade. Naturalmente, a culpa não pode ser atribuída ao homem por formar tais noções, pois por que Jeová, o Pai,
não teve Jesus, o Filho, acompanhando-o quando criou a humanidade? Se no começo tudo tivesse passado pelo nome de Jeová, teria sido melhor. Se a culpa deve ser posta em alguém, que seja no lapso momentâneo de Deus Jeová, que não chamou o Filho e o Espírito Santo diante dele no momento da criação, e, em vez disso, executou a obra sozinho. Se todos eles tivessem trabalhado simultaneamente, não teriam se tornado um? Se do início ao fim houvesse apenas o nome Jeová e não o de Jesus da Era da Graça, ou se ele ainda tivesse sido chamado Jeová, então Deus não teria sido poupado do sofrimento dessa divisão pela humanidade? Certamente Jeová não pode se lamentar por tudo isso. Se a culpa deve ser colocada sobre alguém, que seja sobre o Espírito Santo, que por milhares de anos continuou a sua obra pelo nome de Jeová, de Jesus e até mesmo do Espírito Santo, desorientando e confundindo o homem para que ele não pudesse saber quem exatamente é Deus. Se o próprio Espírito Santo tivesse trabalhado sem forma ou imagem, e além disso, sem um nome como Jesus, e o homem não pudesse tocá-lo nem vê-lo, apenas ouvindo os sons do trovão, não seria esse tipo de obra mais benéfica para a humanidade? Então, o que pode ser feito agora? As noções do homem se acumularam, elevadas como uma montanha e amplas como o mar, na medida em que o Deus dos dias atuais não pode mais suportá-las e está em completa perda. No passado, quando era apenas Jeová, Jesus e o Espírito Santo entre os dois, o homem já estava perdido quanto a como lidar. E agora há a adição do Todo-Poderoso, que se diz ser também uma parte de Deus. Quem sabe quem ele é e em qual pessoa da Trindade ele esteve entremeado ou escondido por tantos anos? Como o homem pode suportar isso? A Trindade sozinha já bastou para tomar uma vida inteira do homem para explicar. Mas agora existe um Deus em 4 pessoas. Como isso pode ser explicado? Você pode explicar? Irmãos e irmãs, como vocês acreditaram em tal Deus até hoje? Eu tiro meu chapéu para vocês. A Trindade já era suficiente para aceitar, e agora vocês continuarão a ter uma fé inabalável neste único Deus em 4 pessoas. Vocês foram convidados a sair, mas se recusam. Que inconcebível! Vocês são mesmo ignorantes. Uma pessoa pode ir tão longe a ponto de acreditar em 4 deuses e não fazer nada a respeito? Vocês não acham que isso é um milagre? Eu não poderia dizer que vocês conseguem fazer um grande milagre como esse. Deixe-me dizer-lhes que, na verdade, a Trindade não existe em nenhum lugar deste universo. Deus não tem pai nem filho, muito menos o conceito de instrumento usado conjuntamente pelo Pai e pelo Filho, o Espírito Santo. Tudo isso é a maior falácia e simplesmente não existe nesse mundo. Contudo, mesmo tal falácia tem sua origem e não é inteiramente sem base, pois a mente de vocês não é tão simples e seus pensamentos não são sem razão. Pelo contrário, eles são bastante apropriados e engenhosos, tanto que são inexpugnáveis até mesmo para qualquer Satanás. A pena é que esses pensamentos são todos falácias e simplesmente não existem. Vocês não viram a verdade de modo mais amplo. Vocês estão apenas fazendo conjecturas e conceitos, então fabricando tudo em uma história para enganosamente ganhar a confiança dos outros e dominar os homens mais tolos, sem inteligência ou razão, para que acreditem em seus grandes e renomados ensinamentos especializados. Isso é verdade? É este o modo de vida que o homem deveria receber? É tudo bobagem. Nenhuma única palavra é apropriada. Ao longo de todos esses anos, Deus foi separado por vocês dessa maneira, de modo cada vez mais refinado a cada geração,
na medida em que um Deus foi abertamente separado em 3 deuses. E agora é simplesmente impossível para o homem reintegrar a Deus como um só, pois vocês o separaram muito bem. Se não fosse pela minha rápida obra antes que fosse tarde demais, é difícil dizer quanto tempo vocês teriam continuado descaradamente dessa maneira. Para continuar separando a Deus dessa maneira, como Ele ainda pode ser o Deus de vocês? Vocês ainda reconheceriam a Deus? Vocês ainda retornariam a Ele? Se eu tivesse chegado mais tarde, é possível que vocês teriam enviado o Pai e o Filho, Jeová e Jesus, de volta a Israel e afirmado que vocês mesmos são uma parte de Deus. Felizmente agora são os últimos dias. Finalmente, este dia que eu tenho esperado há muito tempo, e somente depois que eu realizei esta etapa da obra por minha própria mão, sua separação do próprio Deus foi interrompida. Se não fosse por isso, vocês teriam escalado, e ainda colocando todos os Satanás entre vocês em altares para a adoração. Este é o artifício de vocês, o modo de vocês para separar a Deus. Vocês continuarão a fazer isso agora? Deixe-me perguntar-lhes: quantos deuses existem? Qual Deus trará a salvação a vocês? É ao primeiro Deus, ao segundo ou ao terceiro que vocês sempre oram? Em qual deles vocês sempre acreditam? É o Pai, ou o Filho, ou é o Espírito? Diga-me em quem você acredita. Embora com cada palavra você diga que acredita em Deus, o que você realmente acredita é em seu próprio cérebro. Vocês simplesmente não têm Deus no coração. E ainda na mente de vocês há diversas trindades. Vocês não concordam?